Fala rapaziada, continuação pra vocês do nosso prota que pediu demissão e essa obra tá muito boa, insana. Essa daqui vai ser a parte 3, se vocês querem a parte nova, que vai ser a parte 4, rapaziada, é só deixar o like e comentar aí embaixo porque essa obra tá insana e tem muitos capítulos aí pra gente trazer, entendeu? Eu só quero que vocês deixem um like para eu entender que vocês estão gostando da obra e querem continuação. Tamo junto, valeu, deixa o like e se inscreve no canal se você for novo, pra gente chegar à meta de 100 mil inscritos aí até o final do ano. Let's go! E se por acaso você quer apoiar o canal, meu Pix tá aí embaixo. Rapaziada, qualquer valor eu já vou estar muito feliz, vai estar me impulsionando a trazer mais vídeo para vocês. E sem falar que eu vou ficar muito feliz também, porque eu vou estar recebendo mais ainda o carinho de vocês. A procura pelo nosso protagonista e a sua protegida ainda continua. O cara tá falando que ele viu alguns rastros ali no chão. Eles não devem estar muito longe, então continue procurando, pessoal. Enquanto isso, a protegida estava ali debaixo d'água, utilizando uma arte ninja, respirando pelo canudo. Mas o cara achou muito estranho, porque faz horas e horas que eles estão ali procurando, mas até agora eles não encontraram nenhum fio de cabelo. Foi assim que o camarada falou: chefe, eu tenho certeza, eles devem estar por aqui. E todo mundo continuou procurando, olhando em cada canto, arbusto, coisas suspeitas. Enquanto ele estava procurando, uma corda apareceu e acabou puxando aquele figurante. Mas depois que puxou, era o nosso prota que estava lá em cima, armando a sua bonita emboscada. Depois que ele pegou o cara, cravejou ali na sua clavícula, puxou o cara pra cima. E o cara ficou: ei chefe, tem alguém aqui, é ele chefe, é ele. O prota rapidamente segurou na sua garganta e acabou impedindo o nosso figurante de falar mais alguma coisa. Mas ele perguntou: quantas pessoas tem aqui? Mas o cara falou que não ia responder. Então o prota, crack, quebrou ali o seu pescoço. Mas o cara ficou ali se perguntando: vermelho, vermelho, aonde está você, vermelho? O vermelho não estava mais respondendo. Mas ele estava achando muito estranho, porque no GPS estava falando que ele estava no mesmo local que ele. Será que está acontecendo alguma coisa? O prota aproveitou esse momento e acabou pegando mais um ali desprevenido. Logo depois de pegar esse, ele partiu para cima do outro. Mas ele pegou ali meio que um rádio e ficou falando com o responsável da operação. O prota falou para ele desistir e dar o fora dali. Mas o responsável pela operação ficou ali. Mas que cara, viu? Que cara. Mas ele não desistiu não. Ele falou que ia continuar procurando o nosso prota e a protegida. Foi aí que o prota decidiu partir para a ação. Pegou ali uma pistolinha, derrubou um, partiu para cima do outro, só deu uma na lata. Depois disso daí, o cara já fez aquele velho Vasco. Ele caiu ali no chão e o prota partiu para cima do outro. Pam, derrubou ele também. Partiu para cima do outro. Pam, derrubou ele também. E ele foi fazendo uma contagem: 10, 9, 8, 7, 6, 5. E assim apareceu mais outro ali para aumentar a sua conta. O prota derrubou um e ele ficou ali reclamando: ei, por que vocês estão caindo um de cada vez? Fiquem junto. O prota aproveitou essa chance e derrubou os 3 de uma vez. Logo depois de derrubar os 3, ele partiu para a cabeça da operação, que era o comandante. Assim o prota derrubou mais um. Toma, foi derrubando. E finalmente ele chegou ali no cabeça da operação e ele fez uma pergunta: ei, se você desistir, eu posso poupar a sua vida. Mas ele falou que não, você sabe que eu não posso fazer isso. E o prota só lamenta, porque ele realmente não queria ter que fazer isso, porque hoje estava sendo um bom dia e vocês estragaram tudo isso. Depois disso daí, foi só uma chapuletada e o cara foi de vaza. Como o nosso protagonista tinha prometido, ele voltou para pegar sua protegida, depois que tudo estivesse seguro. E ele falou: eu vou sair primeiro. E nesse tempo aí, o nosso prota levou a protegida para a casa do seu pai. O seu pai ficou ali falando para o policial tudo o que aconteceu. E o policial falou que vai investigar a partir de agora. E qualquer notícia, ele ia reportar para o seu pai. O seu pai agradeceu muito o nosso prota, falando que ele fez um belo trabalho. E como recompensa, deveria pelo menos ali pagar um jantar para ele. Enquanto isso, ele deixou a sua filha no seu quarto, para ela poder descansar um pouco, porque o seu dia foi muito puxado. Mas assim que o seu pai saiu do seu quarto, adivinha o que ela estava falando?
Sim, meu parceirão, ela tava ali se delirando pelo nosso protagonista, falando que tinha que dar um jeito de conseguir ele só pra ela. Realmente, muito egoísta, né? Depois disso daí, o chefe do nosso prota falou o seguinte: bom, vamos preparar um banquete para fazer um grande agradecimento pelo trabalho que ele fez. O seu guarda-costas também concordou. Depois disso daí, eles fizeram um banquete gigante ali para o nosso prota. O prota falou que não precisava, realmente era muita coisa, mas mesmo assim ele aceitou de bom grado ali. E assim ele foi apreciando aquele momento. Mais uma vez ele estava agradecendo pelo trabalho que ele fez, por salvar sua vida. Mas o prota só falou que ele fez o seu trabalho. E a outra ficou ali babando: eu quero muito ele pra mim. Ah, meu parceirão. Foi aí que ele chamou o seu segurança. O segurança tinha um caderno em sua mão e ele falou que tinha uma proposta para o nosso prota. No momento que ele estava falando da proposta, foi interrompido porque apareceu o pai daquele cara lá, que o nosso prota estava toda vez dando uma pisa nele. E ele estava falando que um guarda-costas foi responsável por ele ter batido no seu filho. E isso não vai ficar assim. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Mas só que o chefe falou: cara, dá o fora daqui, você tá atrapalhando um momento muito importante, por favor, tire ele daqui. O cara só falou: sim, senhor, deixa que eu tiro esse lixo daqui da sala. E assim o cara ficou reclamando que ia pegar o nosso prota, blá 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 blá, e isso não ia ficar tão barato. E assim o cara acabou saindo. O prota agradeceu por tudo que o chefe tá fazendo, tirou o cara lá da sala e também defendeu ele, mas ele falou que só fez isso porque o nosso prota é uma pessoa de muito valor. E agora, voltando à proposta, ele tinha uma certa empresa e queria que o nosso prota ficasse à mercê dessa empresa, e assim o nosso prota ia trabalhar para ele, mas só que de um jeito diferente. E o prota falou que não queria ser empregado de ninguém não, mas ele falou pro nosso prota não se preocupar, porque ele vai ser o dono da empresa e ele só vai trabalhar para ele, e ele não vai precisar seguir ordens de ninguém. Mas aí é que tá o problema. O nosso prota falou que ia pensar um pouco nessa proposta, porque ele não queria ser mais empregado de ninguém, apesar dele estar sendo empregado agora. Mas só que ele não está sendo aquele empregado que todo mundo fica ali falando para ele fazer uma coisa. Ele só tem um trabalho: proteger a sua filha. Ele acabou recebendo uma ligação e o nosso prota ficou ali pensativo na proposta. Quase que ele esquece de atender o telefone, mas assim que ele atendeu o telefone, era o seu fiel escudeiro, o seu grande amigo, falando: e aí, meu parceirão, vai fazer o que agora? Eu preciso da sua ajuda, será que você poderia vir aqui? E assim que o nosso prota escutou o seu amigo chamando ele, o prota não perdeu tempo, mas o seu amigo falou que era um trabalho muito importante, realmente. E assim que o nosso prota chegou no apartamento do seu amigo, eles começaram a conversar, começaram a botar os papos ali em dia. Também ficaram ali tomando uma pá, só para relaxar. Mas o seu amigo estava falando que o nosso prota realmente achou um belo trabalho, já que ele está protegendo a filha do cara mais rico da cidade. Mas o prota falou para ele: bom, deixa de enrolação. Eu sei que você quer alguma coisa. Será que você poderia me dizer logo o que você quer? Eu sei. Você nunca faz esses negócios assim sem pedir nada em troca. E ele: haha, eu sabia que você me ia entender, meu parceirão. Bom, deixando de enrolação, eu quero que você faça um pequeno trabalho para mim. E o prota logo desconfiou: tem certeza? Bom, ele falou o seguinte: eu quero que você confira essa mulher, simplesmente ele vai ter que seguir. Mas o prota ficou pensando: será que é sua nova namorada? Mas o cara: ei, parceirão, não viaja não, viu? Porque essa daí é a minha nova chefe. Eu quero que você dê uma olhada nela pra ver se ela tá fazendo alguma coisa de errado. E assim o prota: esse maluco é bem doido mesmo, viu? Nesse momento, o nosso prota recebeu uma ligação. Mas de quem será? E o prota perguntou: opa, quem é que está falando comigo mesmo? E o prota deu aquele sorrisinho saliente. Mas adivinha quem estava falando com ele? Sim, meu parceirão, uma nova proposta. Mas calma, que não é de emprego e nada. A sua irmã estava chamando o nosso prota para participar de um encontro, porque uma amiga da sua irmã falou que queria conhecer o irmão dela, porque ela ficava falando que o cara é boa pinta, cara gente boa e um cara bem bonitão também. Mas a sua amiga ficou ali: será que vai dar certo isso? O seu amigo que estava junto com o nosso prota acabou meio que indo de brinde, para vocês terem ideia. E assim que chegou no certo local, o seu amigo já ficou naquela expectativa: vai que dá certo para mim também.
O nosso prota se arrumou, ficou naquele pique, tipo bad boy. E assim que ele chegou no local do encontro, seu amigo acabou soltando uma piadinha. Olha, se ela se interessar por mim, não fica com raiva não, viu meu parceirão? Você sabe que eu sou muito mais bonito do que você. Assim a sua irmã avistou o seu irmão e ficou levantando a mão. Ei, aqui, aqui, aqui. E o nosso prota acabou chegando na mesa. A sua irmã viu que o nosso prota estava ali bem arrumado e ela ficou ali perguntando: ei, esse cara veio de brinde por acaso? Porque eu não convidei ele. E o prota ficou quase rindo da cara dele e ele ficou com muita raiva. Assim a mina se apresentou de um jeito diferente. Ela estava muito tímida ali e o prota: enfim, olá, prazer em conhecer você. E assim ela foi apresentando o seu irmão, falando algumas coisinhas a mais. Depois disso, ela falou para fazer um brinde. Tomara que aqui nasça uma grande amizade. Seu amigo não perdeu tempo. Ele falou: opa, ela é muito quente. E assim o prota: calma aí, atacante, já tá jogando, né? E assim todo mundo ficou ali conversando e finalmente chegou a hora de ir embora. Sua irmã acabou perguntando: mas e aí, irmão, o que você achou dela? E o prota ficou: bom, ela é bonita e tal, mas eu não tô procurando nada disso no momento não. A sua irmã ficou ali, blá 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 blá, e finalmente chegou a grande hora de dar o fora dali. O seu amigo já não estava mais aguentando, porque ela não estava dando bola para ele. A sua irmã carregou o outro falando que era pro nosso prota levar ela até a sua casa. O prota já imaginou que a sua irmã armou tudo aquilo dali. Então o nosso prota não teve escolha, teve que levar a sua amiga para a casa dela. A sua amiga falou que não precisa mesmo levar, mas o prota falou: não, eu tenho que levar. Eu prometi para minha irmã que ia levar em segurança você. E assim os dois foram diretamente para a sua casa. Mas foi aí que apareceu o tio dela gritando: ai, socorro, socorro, socorro. Depois disso daí, o prota ficou preocupado e impediu ela de dar continuidade. Mas só que ela reconheceu e falou: tio, é você, tio? O que você está fazendo aqui? Apareceu uma tropa falando o seguinte: opa, você é a sobrinha dele? Olha, eu acho que a gente pode conversar de um modo diferente agora. Quem sabe você não pode pagar a dívida do seu tio que ele acabou de fazer. Mas o seu tio falou: ei, calma aí, parceirão, você não vai mexer com a minha sobrinha não. Você pode fazer o que quiser comigo, mas você não pode mexer com ela. O seu tio saiu correndo desesperado. Ele acabou chegando na frente da sua sobrinha e falou que ninguém vai mexer com ela. O carequinha já segurou ali o seu tio, deu umas pancadas nele e mandou ele calar a boca. E assim todo mundo que estava ali presente segurou a sua sobrinha para forçar ele a pagar a sua dívida. Mas o seu tio não tinha como pagar essa dívida. Ele chegou perto da sobrinha e falou o seguinte: olha, você vai ter que pagar a sua dívida. Mas ela começou a chamar o nome do nosso prota nesse momento. E o prota falou: ei, eu acabei de gravar tudo que vocês fizeram. É melhor vocês largar ela e dar o fora daqui, porque senão eu vou ter que mandar esse vídeo para a polícia. E o cara ficou ali: ei, tu ainda tá aqui, malucão? O figurante tava explicando: bom, eu não me importo muito com esse vídeo, porque eu posso subornar os policiais e assim você não vai ter nenhum tipo de prova. E o prota falou que isso vai ser um grande problema para ele. Então, como é que a gente pode resolver esse problema, sendo que ninguém precisa se machucar? Ele teve uma grande solução. Então, que tal você pagar a dívida dele? E o prota: aí é que tá o problema, meu parceirão. Eu não tenho esse dinheiro todo, mas eu acho que a gente pode resolver de um jeito diferente. A mina tentou impedir o nosso prota de fazer por esse método, porque ele estava convidando o nosso prota para fazer parte do seu cassino. E assim o nosso prota pode recuperar sua grana lá no cassino. E o prota tinha exatamente 100 mil ali na sua conta, mas a sua dívida do tio era de 10 milhões. Então o prota estava na desvantagem. Ele já pediu ajuda para o sistema, e o sistema com certeza ajudou ele. E 30 minutos depois, o nosso prota estava chegando no cassino. Ele mandou o nosso prota ficar à vontade, sentar em qualquer mesa. Seja bem-vindo. Aqui é onde você vê a felicidade e a tristeza andando junto. Mas será que você está preparado? E o prota: toma aqui meu cartão, parceiro, e me mostra logo aonde é que tá minhas fichas.
A mina ficou um tanto que preocupado e o seu tio acabou chegando perto do Prota. Falou o seguinte: olha, eu sei que eu não te conheço e não tenho nada a ver com você, mas muito obrigado por tudo que você está fazendo. E o Prota falou pra sua amiga não se preocupar tanto, ficar tranquila, porque o Prota sabe o que ele está fazendo. E assim, ele finalmente foi convidado para fazer parte de uma mesa. Ele já foi balançando os dadinhos e o nosso Prota tinha que falar os números exatos. Como vocês sabem, né? O Prota estava sendo auxiliado pelo sistema, então ele estava muito confiante. O nosso Prota não perdeu tempo, ele foi logo de vez ali. Como ele tinha comprado 100 mil em fichas, ele apostou logo tudo de uma vez e falou: 100 mil em certo número. E assim ele acabou acertando todos os números que estavam na mesa. Todo mundo ficou ali gritando: nossa, ele deu o all-in e assim conseguiu mais ainda. O cara ficou insatisfeito que estava ali controlando a mesa e falou: vamos novamente. O Prota de novo acabou apostando tudo que ele tinha ganhado. E o Prota falou que ele estava muito confiante. Pode mandar os próximos dados. E o nosso Prota estava ganhando ali dinheiros horrores. Tinha uma sala de controle. Todo mundo estava ali observando aquelas ações do nosso Prota. E ele perguntou: ei, por acaso ele está trapaceando? E o cara falou que não. Até agora ele não fez nenhum movimento suspeito. O subordinado, que era o carequinha dele, falou o seguinte: ei, chefe, não tem como. Aquele cara tá ganhando muito dinheiro. Foi assim que ele resolveu chamar o trapaceiro, digo, outra pessoa para controlar aquela mesa. E assim que ele chamou o verdadeiro chefes da mesa, assim todo mundo ficou ali se perguntando: o que está acontecendo? Por acaso vão trocar as pessoas? Sim, acabou trocando aquela pessoa que estava jogando honestamente pelo um trapaceiro, porque assim o nosso Prota ia perder o seu dinheiro. E ele acabou bagunçando ali os dados, jogou para um lado, jogou para o outro e mandou o nosso Prota escolher. Mas só que o Prota estava utilizando a sua habilidade. Ele acabou sentindo que tinha alguma coisa de errado. Opa, os dados foram alterados. Sim, meu parceirão. Agora que o Prota já sabia que os dados tinham sido trocados, tinha uma pessoa falando: e aí, vai desistir? Agora que você tá ganhando? Foi assim que o cara na mesa falou: vai desistir também? A sua amiga mandou o nosso Prota parar, porque ele tá saindo ganhando. E o cara na mesa mais uma vez: e aí, meu parceirão? Vai desistir agora? E o Prota falou que não, ele vai continuar jogando na mesa. E você sabe muito bem do que eu estou falando. E ele ficou ali pensativo: será que ele percebeu alguma coisa que eu fiz, troquei os dados? E o Prota só deu aquele sorrisinho saliente e falou que vai continuar. Enquanto isso, o nosso Prota estava observando a mesa. Ele chegou ali perto do seu tio e mandou ele fazer alguma coisa. O tio ficou ali: epa, isso vai realmente funcionar? E o Prota falou pra ele não se preocupar, é só pra ele fazer o que eu tô pedindo. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. E assim o cara começou a mexer ali no seu anel, pá, e todo mundo ficou ali preocupado. O cara que era o dono do cassino resolveu aparecer na mesa, porque era um grande momento. Ele queria ver o nosso Prota ali totalmente frustrado. Assim ele pegou os dados, começou a balançar, mas enquanto ele estava ali balançando os dados, ele ficou pensativo. O que será que ele quis dizer com aquilo? Que eu já sabia. Ele ficou olhando para o nosso Prota e falou: bom, tá na cara que isso daí deve ser aquele chamado blefe. Assim que ele botou o dado na mesa, Prota acabou fazendo a sua grande jogada. Depois que ele fez essa jogada, ele acabou gritando tal nome. E assim que ele gritou esse nome, o cara já ficou ali: esse cara vai perder a sua grana todinha agora. Quando ele mostrou ali os dados estavam exatamente com a certa quantidade que o nosso Prota tinha falado. O dono ficou simplesmente: ei, tem alguma coisa errado. Por que que todo mundo está comemorando? Sim, o nosso Prota tinha acabado de ganhar. Mais uma vez, ele deu aquele famoso all-in. Mais uma vez, ele acabou ganhando. Ele tinha acertado a quantidade certa de dados ali. E o cara ficou: como isso é possível? Eu mandei o melhor trapaceiro que a gente tinha aqui. O Prota deu aquele sorrisinho maroto e falou: bom, parece que você estava esperando uma outra coisa. Prota recuperou o dinheiro da dívida do seu tio e acabou pagando. Mas só que o Prota saiu com muito mais dinheiro do que a dívida do cara, entendeu? E assim o cara agradeceu por ter pagado a sua dívida. E o Prota falou que não era para ele se preocupar. Ele só fez isso mesmo porque não queria que aquela situação ficasse um tanto desconfortável. Ele também só estava querendo ajudar.
não era para ele se preocupar com isso. E agora a gente partiu para outro momento. O cara ficou muito insatisfeito porque ele perdeu uma grande quantidade de dinheiro e ele falou que não ia ficar barato. Chamou ali os seus capangas e falou: bora rapaziada, bora recuperar o nosso dinheiro. Enquanto isso, o seu tio estava falando que ele ia voltar para sua casa para informar a sua família que ele está bem e que ele não tem mais nenhuma dívida. E assim o seu tio acabou indo embora. O nosso prota chamou ali um táxi para a mina. Ela falou que tinha uma coisa que queria falar com ele. Primeiramente, ela falou que ia devolver aquele dinheiro todinho que o nosso prota acabou gastando. E assim o nosso prota falou para ela não se preocupar. Mesmo assim, ela anotou o número ali de um banco e mandou o nosso prota esperar que vai cair o dinheiro. E assim ela ficou falando com ele. E o prota meio que aproveitou essa onda também, pegou ali o táxi junto com ela, porque ele estava precisando voltar para sua casa. E os dois foram conversando no meio do caminho. Ela foi perguntando como é que o nosso prota sabia de tudo aquilo. Realmente ele é só um cara sortudo ou ele sabe jogar tudo aquilo? O prota falou que não, só foi um golpe de sorte. Ela estava insistindo, falou: não, eu vou pagar tudo de volta, aquele dinheiro todinho. O prota ficou ali falando que ela é uma pessoa muito insistente. Isso é muito bom, na verdade, mostra que ela tem muito caráter ali. Mas ela ficou falando como é que ele sabia disso, será que ele tem algumas habilidades escondidas? E o prota: não, mais uma vez, só foi pura sorte, se você me entende, né? Ela falou: sim, muita sorte. Será que eu poderia ter um pouco dessa sorte também se eu ficar com você? E o prota: bom, eu suponho que sim. Tô sentindo o cheiro de atacante na área, viu? Depois disso daí, o nosso prota finalmente deixou ela na sua porta de casa. Ela agradeceu todo o caminho que o nosso prota percorreu até aqui. E o prota falou para ela não se preocupar, que ele só fez o seu trabalho. E agora sim, finalmente ele estava indo para sua casa. Mas ela falou: epa, calma aí, que tal você me dar o seu contato? Vai que acontece alguma coisa, não tem como eu entrar em contato com você se eu não tiver o seu número. Assim que o nosso prota pegou ali o contato, pá, ficou tranquilão, o nosso prota deu aquele famoso adeus. Mas ela ficou ali se perguntando: adeus? Claro que não, a gente vai se encontrar muito mais a partir de agora. Ela mandou o nosso prota voltar em segurança para a sua casa, enquanto ficava admirando a sua foto e o seu número. A silhueta do nosso prota de costa estava ali tranquilão. Depois de ter feito uma boa ação, ter tido aquele belo dia, nada poderia mais aborrecer o nosso prota, a não ser pequenos detalhes da sua vida. Prota acabou sendo emboscado pelos capangas do cara do cassino. Ele falou aquela famosa frase de vilão: opa, tá achando que você ia sair impune depois de ter feito aquela palhaçada toda? Eu tô aqui para tomar o dinheiro de volta e também dar uma pisa em você. E o prota: ei amigão, eu tô num dia muito bom, se você sair daqui eu posso poupar você. Mas o cara ficou rindo, falando: poupar? Palhaçada. E agora a gente cortou para outra cena. Tinha um cara ali cortando uma certa carne, não sei se é carne, né? Mas era o seu amigo que estava ali no telefone falando com o nosso prota, porque o prota tinha feito uma ligação para ele e falou: ei amigão, eu tenho uma parada para conversar com você. É sobre alguns negócios aí. Ele estava querendo a opinião do seu amigo, porque ele tem um vasto conhecimento a respeito desses assuntos. E assim que o seu amigo chegou ali no local, ele perguntou: ei parceirão, o que foi que aconteceu aí? E o prota: não se preocupa com isso daí não, só são alguns lixos que acabou chegando aqui na minha porta e eu cuidei deles. Vamos para outro local, eu quero conversar com você a respeito de uma proposta que eu acabei de receber. E assim ele falou que ia falar mais a respeito quando chegar no local, porque dentro do carro não era um local muito bom para conversar. O seu amigo falou para ele não se preocupar, porque a gente tá chegando num belo restaurante que ele recomenda muito e é um excelente local. O garçom já foi atendendo o nosso prota e o seu amigo, levando eles para uma mesa bem aconchegante. Ele estava falando que esse é um belo restaurante e bem avaliado também. O prota ficou ali surpreso. Eu não sabia que você admirava esses locais. E ele: é o quê? Tá achando que eu sou o quê? Um vândalo? Claro que não. Eu sou um cara de etiquetas. E o prota: sei, um cara de etiquetas, né? Espertão. E o prota falou para ele: bom, eu tenho uma proposta de uma empresa.
ele tá falando o seguinte, ele quer que eu trabalhe para ele, mas eu tô com outro pensamento. O Prota acabou sendo interrompido, porque naquele momento tinha uma mesa que tava bem zoadenta, e ele acabou chamando uma certa garçom e falou: "Ei, será que poderia mandar aquela mesa falar um pouco mais baixo? Está incomodando aqui." Aí ela: "Opa, senhor, você está zoadando muito. Será que poderia falar um pouco mais baixo? Está incomodando outras mesas." E ele: "Haha, você realmente é bem engraçada. Eu tô pagando, queridinha. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. E se por acaso a outra mesa estiver incomodado, é só mudar de local." O amigo do nosso prota acabou chegando e falou pra ele que ele tá sendo muito grosso. A moça só tá perguntando uma coisa, mas ele falou que não tinha motivos para falar isso. E você também é um cara bem chato. Dá o fora daqui. E ele concordou em mudar para outra mesa, 40 minutos depois, viu? E assim que o nosso prota ficou conversando com o seu amigo a respeito da sua empresa e o seu trabalho, ele acabou se levantando, porque os caras ficou zoadando ainda na outra mesa. Ele pegou uma bandeja que estava cheia de comida ali e acabou se aproximando do cara e jogou ali na sua cabeça. E ele falou o seguinte: "Olha, eu mudei de mesa, mas você continua sendo um grande babaca, então você merece muito isso." Logo na sequência ele também deu um socão ali que voou uma certa quantidade de sangue considerável. Depois disso, ele ficou falando que ia dar mais algumas bofetadas nele, mas o prota chegou e impediu ele de fazer tal ato, falando que já estava bom. "Vamos dar o fora daqui. Vamos conversar em outro local." O amigo do prota falou que ele deu muita sorte, porque se ele não tivesse impedido, eu ia dar uma boa surra em você. E bom almoço pra vocês aí. E agora a gente acabou voltando para o carro. O cara não queria conversar no carro, mas no final tá conversando no carro. Ele tava falando que ele recebeu uma proposta de uma empresa, do pai da filha, que ele tá protegendo agora. Mas o cara tá falando que é uma boa proposta, e porque o nosso prota não está aceitando. Ele tá falando que ele não quer trabalhar para ninguém. Inclusive ele tava mandando seu amigo prestar atenção na estrada. Mas o seu amigo ficou ali. "Mas e aí, o que você vai fazer agora?" O prota tá falando que ele tem um certo dinheiro acumulado e ele vai querer comprar essa empresa, dar uma entrada. E assim o seu amigo ficou prestando atenção nele, que acabou meio que batendo ali o carro. E o prota falou pra ele: "Cara, eu falei pra você prestar atenção na estrada." Ele pediu ali desculpa, mas agora não tem problema, né, amigão? Porque você vai comprar aquela empresa e vai deixar a gente rico. E o prota: "Tô me perguntando por que eu ainda sou teu amigo. Ô cara que só arranja problema." E agora o nosso prota tava chegando na empresa, porque ele finalmente ia falar: "Eu quero trabalhar para o senhor ou eu vou querer comprar a sua empresa." Esse era o seu pensamento. Ele falou para o seu amigo que ia se encontrar com ele mais tarde e falar a respeito da proposta, se ele comprou ou se ele aceitou trabalhar para ele, entendeu? E assim o nosso prota acabou chegando na sala do diretor. Mas antes disso, ele estava ali conversando com o guarda-costa, falando que ia acompanhar o nosso prota. E assim que o nosso prota chegou ali na sua sala, ele ficou muito contente. Mas o prota não queria conversar muito não. Ele explicou logo o que estava acontecendo. Ele fez um contrato, e esse contrato estava explicando o seguinte: "Olha, eu vou querer comprar a sua empresa por um tempo determinado. Se por acaso não conseguir pagar, eu posso trabalhar para você ou devolver a sua empresa." E assim ele foi explicando tudo aquilo dali. "Mas e aí, vai querer vender a empresa para mim?" O chefe ficou ali impressionado. "Cara, realmente você fez o seu trabalho." O prota fez uma pesquisa também da empresa. A empresa atualmente não tá indo muito bem. E o prota estava explicando que vai botar a empresa para andar, vai botar a empresa para fazer sucesso. Ele só tinha que aceitar. Mas o cara ficou ali um tanto que impressionado. "Nossa, realmente você é um cara nota 10. Mas eu queria adicionar uma coisinha a mais nesse contrato, se tiver tudo bem para você." E o prota perguntou: "Mas o que seria isso daí mesmo?" "Bom, você sabe que eu tô vendendo essa empresa para você por mais de 6 bilhões. E se por acaso você não conseguir pagar esse valor completamente em um ano, você vai ter que trabalhar para mim de graça." E o prota: "Opa, trabalhar de graça?" Com certeza, ele acabou aceitando esse acordo, porque ele estava muito confiante que ele ia conseguir pagar essa empresa em um ano completamente quitada. E assim os dois ficaram ali muito felizes, porque assim a condição foi imposta e assim todo mundo ficou de acordo. O prota concordou e ele também concordou. Pelo contrário, ele ficou muito feliz, porque parecia que o nosso prota ia fracassar, entendeu?
Então ele não viu ali motivos para recusar. E assim os dois apertaram as suas mãos e o acordo foi fechado com sucesso. Mas antes ele tinha que conversar ali com algumas pessoas para o acordo estar completamente fechado. Ele juntou as suas mãos e ficou falando: nossa, esse cara tem que ser muito admirado, porque ele fez um belo trabalho. E assim que o nosso prota saiu, o seu amigo perguntou: mas e aí, aconteceu alguma coisa? O prota: não, só daqui a alguns dias que eu vou receber a notificação, se deu certo ou se não deu certo. O nosso prota voltou para sua casa, enquanto ele ficava discutindo ali no carro com o seu amigo. Nossa, cara, a gente vai ficar rico, você vai me bancar. E o prota: cala a boca, porque eu sou teu amigo, seu sanguessuga. E agora o nosso prota chegou na sua casa. 5 dias depois, o nosso prota estava recebendo uma ligação. E essa ligação era do seu chefe, falando o seguinte: o acordo foi fechado, parabéns, agora você é o novo chefe da empresa. E o prota ficou muito feliz, finalmente eu conquistei alguma coisa. Ele ficou gritando o nome do seu amigo: ei mano, acorda, a gente tem um grande compromisso agora. Enquanto isso, seu amigo estava dormindo no sofá da sala. E ele ficou: ai mano, por que tu tá gritando tanto, cara? São 6 da manhã. Fala mais baixo, Neng. E o prota: cala a boca e veste alguma coisa aí que a gente tem um compromisso muito importante agora. Ele ficou tirando onda da roupa do prota, falando que não combina muito. E assim que o prota chegou ali na sua empresa, todos os funcionários se juntaram para ver o novo chefe da empresa. E o cara ficou naquela expectativa: quem será esse cara? Estão falando também que ele tem 20 anos. Uma pessoa de 20 anos vai gerenciar a empresa agora. Assim que o nosso prota apareceu, todo mundo ficou ali admirando sua beleza. E o cara também ficou espantado, porque realmente é uma pessoa muito jovem. O cara que estava gerenciando a empresa falou ali: opa, eu sou o gerente. E o prota já reconheceu ele, porque ele fez o seu trabalho. Ele meio que investigou e já sabia quem era todo mundo ali. Ele acabou apresentando a gerente de marketing, que estava ali fazendo publicação da empresa. Ela apareceu, agradeceu o prota e também deu boas-vindas ali. Foi assim que apareceu a outra, a chefe, que fazia parte do sistema de desenvolvimento da empresa. Agradeceu ali o nosso prota, também deu boas-vindas e falou que realmente o cara é boa pinta. E assim o cara ficou falando: ei, dá um tempo aí, queridinha, por que você está tão exaltada assim? Ele acabou apresentando outra pessoa ali também que fazia parte da empresa, outro gerente de outra área. E o prota acabou meio que cumprimentando todo mundo ali. Ele estendeu a sua mão e falou que vai ser um grande prazer a partir de agora trabalhar junto com vocês. E o cara tava explicando que ele tem que apresentar a empresa todinha. Mas o cara chegou ali e falou o seguinte: parece que tá acontecendo uma greve na empresa. E todo mundo ficou ali falando: que greve? Rapaz, essa empresa está fadada a ser um fracasso. E assim o chefe, que estava ali presente também, estava querendo ver o que ele vai fazer agora. Inclusive ele também estava falando que ele não vai ajudar o nosso prota em nenhum momento. Ele quer ver como é que ele vai desenvolver e como é que ele vai sair dessa situação. O cara falou que ele vai apresentar dentro da empresa agora. E o prota ficou ali agradecendo a ele: por favor, mostre-me o caminho. E assim que ele abriu a porta da empresa, aí é que veio a reviravolta da história. Realmente, vários trabalhadores estavam fazendo greve, falando que eles precisavam de aumento, já que a empresa está faturando mais de 60 mil por mês. E o prota: epa, eu mal fui chefe e já tá acontecendo uma greve. E todo mundo ficou ali falando: greve. E o prota: calma aí, rapaziada. E o gerente também ficou ali: eu tô sentindo um certo frio na minha barriga. E o prota chegou ali na frente e perguntou: bom, por qual motivo vocês estão fazendo greve mesmo? E ele estava falando que a empresa está faturando muito e mesmo assim eles não estão ganhando quase nada. E o prota perguntou: bom, então quanto o senhor está ganhando exatamente agora? Ele estava falando que estava ganhando em torno ali de 5 a 4 mil. E ele fez outra pergunta: vocês também estão insatisfeitos com esse ganho? E o prota: bom, então me diga aí, o que exatamente vocês querem ganhar de salário? Se vocês me derem uma boa ideia aí, talvez eu possa ajudar vocês.
E assim o cara ficou ali falando que ele queria ganhar pelo menos de 10 a 15 mil, entendeu? E todo mundo ficou reclamando que a empresa não tá ganhando tudo isso, e os trabalhadores também estão falando que eles estão mentindo, a empresa tá ganhando muito mais do que isso daí, eles merecem receber um aumento. O Prota ficou observando tudo e ficou ali pasmo. Rapaz, isso é realmente sério? Eu não acredito nisso não. Foi aí que o Prota mandou todo mundo calar a boca. Ele fez uma pergunta: bom, então quanto é que vocês estão ganhando agora? E quanto é que outras pessoas ganham em outras empresas? O cara falou que ele tá ganhando basicamente de 5 a 4 mil. Em outras empresas, eles não sabem se eles estão ganhando mais, se eles estão ganhando menos. Mas ele falou que a empresa está ganhando muito, então eles merecem receber o aumento. E o Prota fez outra pergunta: então quer dizer que vocês estão ganhando de 4 a 5 mil trabalhando aqui por mês? Sim, ele tá ganhando isso. Ele fez outra pergunta ali a outro cara, perguntando: bom, a gente tá ganhando entre 4 a 5 mil, isso é verdade. Mas em outras empresas eles estão ganhando de 3 a 2 mil. E assim o cara ficou ali meio que entregando o jogo, para vocês terem ideia. O Prota ficou perguntando: ei, por que vocês estão insatisfeitos? Em outros locais eles estão ganhando de 2 a 3 mil. Aqui vocês estão ganhando de 4 a 5 mil. Eu não tô entendendo. Por que vocês querem um aumento mesmo? Vocês estão insatisfeitos com o quê? O Prota ficou com tanta raiva que acabou dando um soco na parede. E ele falou ali para todo mundo se acalmar, porque se ninguém se acalmar, ele vai ter que demitir ali todo mundo. Foi assim que ele mandou os caras se afastar um pouco. Mas tava aí outro problema. O cara falou que ele não ia querer trabalhar se ele fosse receber de 4 a 5 mil novamente. Todo mundo ficou ali em silêncio. Prota falou: se a greve não parar, ele vai ter que demitir todo mundo. Mas foi aí que o cara que estava comandando a greve falou: ele tá mentindo, ele não vai demitir todo mundo, ele precisa da gente.